sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai-o forte Criador. Vozes em som, serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai-o, vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém? Amém. E assim nós adoramos o Senhor, pela beleza da sua santidade, pela sua misericórdia, pelo seu manifestar, pela sua glória, manifesta pela mão do Todo-Poderoso, está se movendo, ter se movido e está se movendo sobre as nossas vidas. Não temos nada mais senão agradecer a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor que é grande e é profundo. Amém? Talvez você que está nos assistindo nesta tarde, está pensando e está com necessidade. Tu talvez até mesmo evangélico, é crente, na verdade, mas não desfruta desta graça. Eu te peço, adentra na presença do Senhor, fala com Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e tu vais ver Deus trabalhando em teu favor e em favor da tua família. Deus, o Senhor, é Pai, e eu digo para ti que Ele é responsável pela tua vida e pela tua alma. Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Estende sim as tuas mãos em direção ao céu, entrega a tua vida, a tua alma, e deixa os teus lábios pronunciar o nome de Jesus. Tu podes dizer: Jesus, eu te amo, eu te pertenço, eu sou teu, e eu quero que o Senhor trabalhe em meu favor, que tu vais ver que Deus vai trabalhar
trabalhar em teu favor e vai provar para você que Ele é Deus, o teu Senhor. Ele vai provar. E através da tua vida, vidas serão edificadas, serão fortalecidas, se levantarão e virão verdadeiramente a adorar e a glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Temos os irmãos conosco. Eu convido os irmãos a se posicionar em pé. Talvez tu não vai poder ver os irmãos, tu que está nos assistindo, mas a voz deles tu vai poder ouvir, porque nós vamos cantar assim para o Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Os tristes vão sair daqui alegre, porque Jesus vai derramar o seu poder. Os tristes vão sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Os vão sair daqui curados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Os enfermos vão sair daqui curados, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém? Podem sentar. Adoramos ao Senhor pela sua misericórdia e pelo seu amor. Amém? Está conosco nesta tarde, né? Nosso irmão Lisandro, eu quero que ele dê uma palavra, né? Uma palavra também, glória, nós estamos dando continuidade, né? A este culto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Cumprimento aqueles que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. E quero dizer que você é muito especial e que Jesus te ama. E Jesus está entrando em providência no seu lar hoje. Eu não sei o que você necessita, mas o Senhor sabe. A palavra diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então Ele está em todos os lugares neste momento. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão conosco, abram a nossa Bíblia juntamente comigo em Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3. Glórias a verso Deus. 8. Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz assim: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Estamos e alguns irmãos conosco também, nos prestigiando com a sua presença, neste culto de ação de graças ao Senhor Jesus. Amém? Pela parte da manhã, já estivemos em mais uma vez, em mais uma bênção da parte de Deus que nos tem alcançado, né? Fomos agraciados pela misericórdia do Senhor, desta vez
Deus usando a vida do seu servo, mãe Lisandro, né? Fomos agraciados com um terreno para nós podermos fazer uma congregação no bairro 13 ali, né? E já estamos trabalhando, já estamos nos movendo, limpando aquele lugar ali, para daqui a pouquinho nós começarmos a construção, amém? Você que sabe onde é a nossa igreja, a nossa sede é no bairro São Paulo, lá, rua 20 de novembro, número 30, né? Tu tens também a liberdade de nos visitar ali quando nós tivermos nossos cultos, né? Que está acontecendo nas terças às 7 horas da noite. Nas quintas-feiras também nós temos nossos cultos ali às 7 horas da noite, né? No sábado às 19 horas e no domingo, hoje nós temos às 18 horas iniciando o culto, né? Um pouco mais cedo, devido ao frio, e também temos o cuidado também da pandemia, né, irmãos, que está acontecendo. Então nós iniciamos um pouco mais cedo e estamos terminando mais cedo também, te dando possibilidade de você retornar ao teu lar, né, e poder ali ficar no aconchego da família e em segurança também dentro da tua casa, né? Temos os cuidados então da máscara, temos o cuidado do próprio álcool gel, né, irmãos? Vou apresentar para vocês, que ele fica do lado aqui na porta, né? Aí quem chega já pode pegar, né? E já pode aí passar na mão, né? E já fica protegido. Assim na nossa igreja nós temos também ali, tá? Todos os cuidados devemos estar assim fazendo, né? Para podermos caminhar, podermos ter os cultos e ali tu ser abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus, né? Eu gostaria que a minha esposa passasse aqui, ela também que faz parte, né, desta bênção, né? Já seus 30 e poucos anos de caminhada, né? Caminha conosco e ela também. Vamos fazer o culto de ação de graças e aqui estamos, amém? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. E os Amém. irmãos que estão escutando esta live. É motivo de alegria, né? Nós estarmos nesta tarde fazendo este culto. Ainda penso em fazer mais um quando estiver quente para fazer ali na garagem, para convidar os vizinhos, né? Porque esse é o nosso desejo, porque tudo que Deus tem feito por nós, podemos estar dentro desta casa hoje, onde todo mundo sabe que passamos, né, ali em Passo Fundo, mas essa aqui é resultado daquela de Passo Fundo, então nós só temos que agradecer a Deus. Eu quero convidar os irmãos para orar neste momento, sabendo que até os que estão na live também vão agradecer a Deus, porque todo mundo orou por esta casa, né? Por este momento que nós pudéssemos estar dentro da nossa casa. E sei que todos os irmãos se alegram com isso. Convido os irmãos para se pôr em pé. Vamos estar agradecendo a Deus nesse momento. Querido Deus e amado Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Mais Jesus. uma vez, Senhor, queremos te agradecer, queremos Deus de te poder, louvar por por igreja, tudo que o Pai Senhor amado. tem feito por nós, Santo é teu pela nossa nome, Senhor, meu família. Deus. Oh, Pai Deus querido, de poder, estende Deus as de tuas glória. mãos de poder sobre cada Deus um, Senhor, maravilhoso, que vai de uma agindo, maneira Pai ou de amado, outra tem transformando, Pai, colaborado, Pai, para libertando, estarmos neste momento entregando a dentro vitória, da Senhor, nossa abrindo a casa. porta, Pai. Abençoa os teus filhos Fala, que meu Deus, oraram, meu tuas Pai, com filhas, teus Senhor, filhos, Senhor. porque é o que te pedimos e te agradecemos desde agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Não pode ser. Graças a Deus, amém, irmãos? São muitas as bênçãos as quais Deus, pela sua misericórdia, tem nos alcançado, tem nos dado, né? E sei que muitas virão, amém? E você que está na escuta e que tem esta necessidade, eu peço que tu também se coloque na presença do Senhor e peça a Deus que o Senhor esteja se movendo também em teu favor, e tu vai poder glorificar o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, amém? Queremos agradecer a Deus também pela vida da nossa filha, nossa Raquel, né? Que está pastoreando a cidade de Lagoa Vermelha, junto com seu marido, seu esposo, irmão Altair, pela grande bênção que o Senhor tem alcançado na sua saúde, né? Todos os irmãos são sabedores, oraram, né, por ela, estão orando, né, por ela, e graças a Deus ela está na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Só a mão de Deus se moveu em favor da vida da sua serva. Lembro-me quando ela estava no hospital, e em um momento em que o Espírito Santo se manifestou e moveu a ela, diz que ela via como
flocos de algodão que desciam sobre ela, e aquilo descia muito e muito, muito descia sobre ela, pequenos flocos de algodão, e vinham até sobre a sua vida. E eu lembro-me que ela disse que perguntou ao Senhor: Senhor, o que é isto? Oricanda lamaia, orava me canta. E o Senhor disse para ela: esta minha serva são as orações dos meus servos, a oração da minha igreja em teu favor. Amém? Então eu sei que Deus é o Senhor e a tem conservado na terra, tem lhe dado vida para fazer a obra do Senhor. Por isso eu digo para ti, não há impossível diante de Deus. Então somente se posiciona diante da presença do Senhor. Durante faço levanto. Tu que tem chorado neste dia e dizendo não tem mais jeito, não sei o que fazer. Eu peço para ti nesta live, neste momento, que você se posicione na presença do Senhor, se coloque diante do Senhor, porque Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Ele vai fazer coisas grandes, coisas profundas, aleluia, e tu vai glorificar o nome do Senhor. Então somente abraça o Senhor e diga: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra. É isso que Deus precisa para poder trabalhar em teu favor. Porque se tu disseres: eu vou fazer a tua obra, eu vou fazer a tua vontade, Senhor, o Senhor vai dizer: então, já que tu está tendo responsabilidade comigo e compromisso comigo, eu terei também responsabilidade e compromisso com a tua vida. E Deus se moverá no seu trono, bradará no seu trono, mover-se-á os seus anjos, arcanjos, serafins, querubins, quem precisam pôr no céu. E ele descerá, prilostefaço de mando, para pelejar pela tua vida e pela tua alma. Alabrandoubre a faia, na praia sé, ne pode fa, na briquios terrai. Não queira caminhar sozinha, não queira caminhar sozinho, aleluia, e fazer a tua vontade e o teu querer, e querer que Deus, o Senhor, faça por você. Tenha compromisso com Ele, que Ele vai ter compromisso contigo. Tenha a certeza, Ele vai pelejar em teu favor e vai fazer obras grandes e tu vai glorificar o nome dele. Amém? Louvado seja o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Teria alguém que gostaria de louvar um hino nesta tarde? Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês não louvarem, o pastor louva o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino 525 da nossa harpa cristã. Glórias a Deus. Em ação de graças ao nosso Deus. Amém? Ele merece toda a honra e toda a glória, porque Ele é Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Estamos desfrutando ali da nossa irmã Jennifer, né, que está segurando ali para nós podermos também adorar ao Senhor. E você também ser abençoado, abençoada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vencendo vem Jesus. Recebe este hino para o teu elevo espiritual. Amém? Aleluia. Saiba que se tu se abraçar no Senhor, assim será contigo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou.
Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Glória, Jesus. glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Glória a Sim, Deus. paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Queremos também, neste momento, irmãos, antes de nós falarmos, aleluia, a palavra do Senhor, Glória a Deus. nós levantarmos uma oração. Talvez estão alguns nossos irmãos na escuta desta live, ou vão escutar, na verdade, esta live. Nós sabemos que nós temos também irmãos que estão hospitalizados, nós temos a nossa irmã Jéssica também, né, que está hospitalizada. Gostaríamos de orar a Deus para que Deus possa estar visitando a sua filha. Tantos que nos pediram oração, queremos agradecer a Deus também por familiares do irmão Elisandro, que nos pediram oração na igreja, e hoje, com a glória de Deus, já estão bem, né? Já estão em casa adorando o nome do Senhor. Até no momento, eu creio que daqui a pouco eles vão conseguir ouvir essa live, né? Também ali né? Enfim, Deus a de cidade poder. próxima, vizinha aqui, né? E nós vamos estar orando, né, para que Deus esteja abençoando. Aleluias. Né? Teríamos que estar ali, mas não houve condições devido a isto. Mais breve estaremos glorificando o nome do Senhor, também os visitando naquele lugar. Amém, irmãos? Então vamos se colocar em pé, vamos orar, vamos pedir que Deus visite, que Deus continue abençoando, que Deus continue fazendo milagre, fazendo coisas grandes e profundas ali. Amém? Altíssimo Deus, Criador eterno, Senhor, Deus de compaixão e de misericórdia. É diante do seu trono, é diante da tua face bendita e Glórias a maravilhosa. Deus, Meu Deus, que aleluia. nesta tarde, Pai, mais uma Em nome vez, de Jesus, também nós Pai, nos eu peço posicionamos teu diante milagre, de Ti. Senhor. Não só, Deus de meu Deus, poder, pelas Pai, nossas do teu vidas, nome, do teu mas Espírito também pela Santo, vida Senhor. daqueles, meu Deus, que estão Deus, vai passando por encontro, Pai, lutas, dos que estão hospitais, passando Senhor, por das pessoas problemas, precisando que da estão tua passando palavra, por Senhor. enfermidades. Teu Eu quero, abraço, meu Deus, que Senhor, eu ouvir, visite, Senhor, Senhor, a meu sua Pai, a tua filha voz. ali. Estende as Precisando mãos de um sobre ela, milagre, irmã Senhor, meu Jéssica, Deus, da Senhor. cura, Pai, da
abençoe porta e aberta, trabalhe Senhor. profundamente, Opera o Senhor, teu milagre, para que o meu teu Deus, nome em nome seja de Jesus. glorificado. Pai, nós Deus sabemos de de pessoas poder, também aleluia, que santo estão teu até nome, mesmo Senhor. enlutadas, meu Deus, Oh, pela glórias a perca, meu Deus, Deus e meu Pai, de aleluia, algum Pai, opera o teu familiar, milagre, pois Senhor. Deus, aleluia, Porque na sabemos sua que para ti nada é grandeza, no impossível, seu Senhor, meu Deus e meu conhecimento, meu Pai. Deus, e no seu Em amor, nome de meu Deus, Jesus. resolveu, meu Deus, Deus de levar para poder. estar, meu Toca, Deus, Pai, nesta ali com tarde, ele, Senhor. Senhor. Meu Meus Deus e meu Pai, corações, livrando-os Pai, da em nome dor, de do Jesus. sofrimento. Meu Deus, Consola, sabemos Pai, o sim que oprimido, fica Senhor, lacuna, Deus. fica tristeza Deus nos de poder, corações dos preenche o familiares, coração de alegria, mas Senhor. descansam nos braços do Todo-Poderoso. E podemos dizer até breve, né? Porque sabemos que o Senhor vem buscar sua igreja. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida de cada familiar, consola cada coração, esconde cada um no teu precioso e glorioso sangue e fica, meu Deus, com cada um, visita-os, cura-os, faça Deus de milagre, poder. para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado Em nome de Jesus. e venha a ser exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Aproveitando os irmãos que estão em pé, eu gostaria de ler uma palavra, né? Breve nesta tarde, o Salmo 23, conhecido de todos nós. E depois nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, que diz assim, o Salmo 23. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Altíssimo Deus, tem estado conosco Sim, Deus, meu Pai, até em este nome de momento, Jesus, Senhor. Pai. E pedimos a Ti, continua, Pai, estendendo as Glória Tuas a Deus. mãos, nos abençoando, nos guardando, nos dando sabedoria e graça, para transmitir, meu Deus, a Tua mensagem, a Tua palavra. Pai, que seja do Teu coração para o nosso coração e para aqueles, meu Deus, que estão ouvindo. É o que te peço e te imploro, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos? Podem. Queridos, nós estamos nesta tarde, nesse culto de ação de graças ao Senhor. Culto de agradecimento ao nosso Deus, pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita graça. Alguém perguntava-me, pastor, o senhor faz sempre o culto de ação de graças? A partir de uns anos passados, que nós começamos a fazer grandes congressos. Muitas vezes era difícil nós conseguir ver o final do congresso como uma bênção realmente devido às dificuldades que vinham, na verdade, nós saberia que nós iríamos enfrentar. Todo irmão, toda irmã que faz um congresso, toda igreja sabe que não é fácil. E eu deliberei em determinado dia desses congressos, eu ainda estava na cidade de Marau, cidade ali pastoreando, e me veio no sentido de eu fazer um culto de ação de graças ao Senhor. E eu disse, Senhor, se o Senhor nos der vitória em nosso congresso, eu quero oferecer ao Senhor, um culto de ação de graças. E Deus, por misericórdia, manifestou sua glória, manifestou o seu poder, nos alcançou o que nós precisávamos, né? Abençoou vidas, salvou almas, fez coisas maravilhosas naquele lugar, né? E depois, ao passar e ao acertarmos tudo, né, para a glória do nome de Jesus, em um determinado culto, eu digo hoje, é um culto de ação de graças, é um culto de agradecimento ao Senhor pela sua misericórdia. Culto de ação de graças
Não é aquele culto que tu vai só pedir, pedir, pedir ao Senhor. Às vezes nós ficamos só pedindo e pedindo. Mas tu também tem que ser grato ao Senhor por aquilo que Deus te alcança, por aquilo que Deus te deu. E acima de tudo, grato ao Senhor pela tua salvação. Grato ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por ti na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue. E por isso, a partir dali, nós começamos a fazer culto de ação de graças. Hoje, devido à pandemia, nós estamos fazendo em nossa casa e também em prol da bênção a qual minha esposa já tem relatado aos irmãos que estão conosco e que estão na escuta desta live, né? Em coisas que nós sabemos que é só Deus que pode fazer por nós. Nós não podemos nada se Deus não fizer em nosso lugar. E Ele tem manifestado sua glória. E eu observo e eu vejo através do Salmo 23, porque sabemos que uma das coisas lindas que fazia também Davi, estava cuidando das ovelhas do seu pai, muito embora quando estava tudo calmo naquele lugar, ele ficava também louvando ao Senhor. Não é em vão que nós lemos Salmo, e nós sabemos que Salmo é salmodiar ao Senhor, é louvar ao Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Então, Davi era um homem que levava muitos salmos a Deus, salmodiava muito, adorava muito ao Senhor. E também sei que quando Saul ficou acometido daquele espírito por causa da sua rebeldia, não acharam outro senão Davi, para que Davi fosse com sua harpa, adorasse ao Senhor. E ao adorar ao Senhor, o Espírito do Senhor vinha e repreendia aquele mal de sobre a vida de Saul. E ele se sentia bem, ele se sentia aliviado, porque o Espírito do Senhor manifestava a sua glória através do louvor e da adoração de Davi naqueles dias. E eu creio que, observando este salmo, eu creio que Davi, também em um momento em que parou e cuidando das ovelhas, começou a lembrar das muitas vitórias que Deus deu a ele. Começou a lembrar das muitas coisas que o céu manifestou sobre a sua vida. E ele pôde dizer: não foi meu pai Jessé? Não foi o rei de Israel que fez? Não foi o meu irmão ou minha irmã que fez? Mas se nada me faltou, foi o Senhor, Aleluia, que o fez. E ele então, em Salmos, ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Ou nada me faltou, ou de nada eu tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. E tu possa no teu coração também dizer: de nada eu tenho falta, porque o Senhor é aquele que supre tudo quanto eu preciso e tudo quanto eu necessito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele chegou: ele me faz repousar em pastos verdejantes, olhando como ovelha. Talvez ele pensou: tantos quantos existem que tem falta até do alimento, que tem falta de se achar alimentado, fortalecido. Mas eu, como ovelha, ele me conduz a pastos verdejantes. O Senhor prepara o pasto para as ovelhas, e disso ele conhecia e ele sabia bem, porque ele era pastor de ovelha.
Ele sabia que ele tinha que estar ali, mas daqui a pouco as ovelhas pastavam tudo. E eu creio que ele falava com Deus e dizia: Senhor, onde posso levar as ovelhas do meu pai? Onde eu posso ir que eu vou encontrar pastos para as ovelhas? E o Senhor o conduzia a pastos verdejantes, alimentos. Talvez ele dizia: Senhor, aonde eu posso levar as ovelhas e encontrar águas tranquilas, não águas turbulentas. Eu posso até mesmo levá-las a águas e achar águas turbulentas e estas águas levar ovelhas ou eu não poder descer e elas não poder beber. Mas onde eu posso levá-las e encontrar águas tranquilas para as ovelhas? E o Senhor conduzia ele a pastos verdejantes, pastos macios, onde as ovelhas podiam comer, tanto grandes quanto pequenas. Às vezes as grandes, dependendo do pasto, as grandes podem comer porque já a sua boca, enfim, está fortalecida, eles podem arrancar, mas as pequenas não conseguem, as novas não conseguem. Ele precisava de pastos verdejantes, que eram pastos macios, que alimentavam tanto as grandes quanto as pequenas. E ele continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele via que também para ele não estava faltando, porque o Senhor tinha alcançado, Deus tinha suprido para ele, e ele se achava como ovelha diante do Senhor. Ele achava-se como servo diante do Senhor. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Também ele dizia estas coisas, olhando para as ovelhas. Dependendo dos lugares aonde iam, poderiam encontrar feras naquele campo, poderiam encontrar ladrões naquele campo, que corriam atrás das ovelhas, queriam estraçalhar, olhando para as feras ovelhas. E as ovelhas ficariam atribuladas. Talvez se afugentariam do rebanho, iam às cercas, entravam nos espinhos, se machucavam. Aleluia! Mas ele dizia: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Talvez ele naquele lugar, ele permanecia naquele lugar na paz de Deus, na paz do Senhor, naquele lugar. E ali ele cuidava das ovelhas. Aleluia! E ele louvava ao Senhor, glorificava e bendizia o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Talvez como todo homem, também Davi, algum dia não conseguiu levantar-se cedo para levar cedo as ovelhas tomar água. Levar cedo para os pastos verdejantes, pois tinha que levantar muito cedo para isto fazer. E talvez se atrapalhou um pouco no horário, talvez cansado, fadigado. Davi tinha um lugar para levar as ovelhas. Mas este lugar era justamente o lugar onde feras poderiam estar ali naquele lugar por ter águas corrediças naquele lugar. Talvez o lugar era em Grêmio, os animais ficavam lá naquele lugar. E ele chamava este lugar do Vale da Sombra da Morte. Mas ele tinha tanta confiança no Senhor, tanta confiança no seu Deus, que ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Deus alcançara, ele tinha em sua mão um bordão e um cajado. Um bordão, uma vara. A vara para contar as ovelhinhas quando entrasse no curral. O bordão para usar, ou seja, o cajado, para usar, na verdade, se porventura
alguma fera quisesse tomar uma ovelha, ele ia usar, sim, o seu cajado. Se porventura alguma ovelhinha corresse, que às vezes tem umas que gostam de fugir do aprisco e se cair nas montanhas, ele tinha também o seu cajado com uma volta. E ele poderia abaixar-se. Todo pastor tem que ser flexível. Todo aquele que cuida de ovelha tem que ser flexível. Ele não pode ter os seus joelhos endurecidos, mas ele pode ter os seus joelhos flexíveis, para poder dobrar os seus joelhos, para poder abaixar-se e buscar a ovelha onde quer que ela esteja. E ele abaixava-se, pegava o seu cajado e trazia a ovelha novamente para o lugar e para o seu aprisco. Então ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, ainda que eu tivesse que ir naquele lugar, aleluia, não temeria mal nenhum, porque tu está comigo. Ele não confiava simplesmente na vara ou no cajado.